Olá, criativos e criativas, sejam bem-vindos ao podcast Gerações Criativas. Hoje nós estamos no terceiro episódio falando sobre a criatividade que vende e estamos com duas pessoas incríveis, Débora Praz e Tadeu Bretas. Então pegue seu café, sente no seu cantinho e vamos nos emocionar com histórias incríveis. Vamos lá. Obrigada por terem vindo, sejam bem-vindos. Vamos começar apresentando quem são vocês, para que as pessoas saibam. Tadeu? Bom, Tadeu, eu estava contando do meu caos, né, interno, da minha vida, desde criança, quando eu mudava os temas das redações. Eu sou publicitário, trabalho com criatividade tanto na chamada educação formal, ou seja, em programas de pós-graduação, graduação, até no ensino médio e também em alguns programas voltados. Olha que bacana, a gente até pode falar sobre isso mais para frente, para desenvolvimento da criatividade em pessoas da melhor idade. Olha que legal isso, para vocês verem como Incrível. criatividade vai do alfinete ao foguete. E a gente tem boas notícias sobre esse assunto para vocês. Mas também trabalho no mundo corporativo, levando o que eu chamo de uma transformação de criatividade em inovação, já que nós não estamos falando de coisas que são iguais. Também é um outro tema legal para a gente falar nesse podcast, porque às vezes as pessoas confundem o que é ser criativo, o que é ser inovador. Sim. É diferente. Muito bem. Primeiro, Elisa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que nossos caminhos vêm se cruzando aí há algum tempo, né? E é muito legal quando a gente encontra esse match, assim, né? Numa sinergia parceria. boa. Exatamente. Então, obrigada. Meu nome é Débora Praz. Eu sou professora de scrapbook. Hoje esse é o meu trabalho principal, é ensinar scrapbook e trazer a criatividade como um hobby na vida das minhas alunas. A minha formação não tem nada a ver, eu sou formada em hotelaria. Nossa, Eu nem imaginava. Eu trabalhei em hotel e no turismo há muito tempo e eu achei muito legal o tema de hoje, porque o meu trabalho no turismo sempre foi na área de vendas. E na área de treinamento também, é o que tem a ver com ensinar, enfim. Mas eu trouxe muita coisa da hotelaria para o que eu faço hoje. E criatividade é um assunto que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trazer para as minhas alunas, eu gosto muito de... eu li muito sobre isso quando meus filhos eram pequenos, sobre essa coisa de estimular na criança, enfim. Então é um assunto que eu adoro conversar. Amei o tema de hoje. Muito obrigada. Que bom, que bom. E como inovar, né, num mundo tão globalizado, com tanta gente vendendo online, vendendo no físico, como inovar criativamente? Eu acho que de repente você já começa falando da diferença da criatividade e da inovação, para a Isso. gente começar daí, e aí eu já entro falando o que eu acho na parte do Isso. negócio do criativo, né? Sim. Gente, essa bola chegou redondinha, né? Bem pensado. Tá vendo a sintonia do time aqui? Tá, uma sinergia boa. Criatividade tem uma definição que eu gosto muito, que é a seguinte: criatividade é a capacidade de criar conexões incomuns, você que está me vendo aí. Olha que interessante, capacidade de criar conexões incomuns. Você pega coisas que estão soltas no universo, que em tese jamais se misturariam. O pensamento criativo é capaz de unir essas coisas. E aí eu tô entrando dentro daquela famosa conta que a gente faz, o famoso 1 mais 1 que vira 3, ou seja, a união de duas coisas que estão aí soltas no mundo acaba resultando em algo maior do que a simples soma das partes. É por isso que a criatividade normalmente nos assombra, e surge aquela pergunta: puxa, mas como é que você conseguiu fazer isso? Sim. Né? É porque eu consegui olhar com eu adoro essa expressão, com um olhar de estranhamento para as coisas e unir. Agora, veja que aí eu tenho um produto criativo que ele precisa estar a serviço, na maioria das vezes, da solução de um problema. E se criatividade é a capacidade de produzir algo para solucionar um problema, essa definição não nos habilita a dizer que aquela solução vai ter adequação perfeita como solução desse problema. Então, é por isso que o pensamento criativo é, por excelência, gerador de ideias, de soluções. Mas eu não posso dizer que esta ideia em si é uma inovação.
E por quê? Porque inovação, e agora eu trago a definição de inovação, Uhum. que eu também gosto muito, porque é curtinha, super simples de entender, é a seguinte: inovação são ideias novas em ação. Repare que aí tem uma importância muito grande na palavra ação. Uhum. Então, quando me perguntam, Tadeu, então resume: criatividade, capacidade de usar o potencial criativo para produzir coisas interessantes, Sim, originais, sim. soluções legais. Inovação, selecionar as ideias que a sua criatividade produziu e escolher aquela que vai se transformar efetivamente na solução. E não necessariamente criar um objeto ou um produto novo do zero. Você Exato, pega algo e transforma Que é a exato. história de ver conexões em comuns na Isso, na história, né? história. isso. E aí, voltando à sua pergunta, né, de como inovar, né, como trazer inovação num mundo tão globalizado, tão online e tal, é, é muito legal, assim, essa coisa, assim, de que você falou que a criatividade é ver, né, fazer uma conexão em comum. Eu acho que é lembrar que nós somos únicos, então você faz as coisas de um jeito e pensa as coisas de um jeito que ninguém mais pensa. Você pode estar Sim. criando um produto que já existe. Eu estou fazendo uma vela, que Uhum. tem muita gente que faz. Sim, Só que a minha vela, o meu olhar, o meu jeito, a minha conexão de ideias é É só minha, diferente. né? No meu caso, que eu ensino artesanato, muita gente ensina, só que ninguém ensina como eu. Sim. Ninguém faz do jeito que eu faço. Porque você tem um olhar teu, Exatamente. né, Então que eu, vem da sua é, construção de então eu vida. acho que o caminho também é muito isso, é da gente buscar o nosso, o que que a gente vê diferente, qual é o nosso olhar diferente, né? Para conseguir trazer alguma coisa original, trazer uma inovação, né? Trazer alguma Uhum. coisa diferente e se destacar. exato, Débora. Inovação é ideia tangibilizada, Uhum. transformada em algo que efetivamente cura uma dor. Quando a gente fala em dor, as pessoas já pensam, mas dor física? Não, a solução de um problema. É, de uma Uhum. Uma necessidade, de uma coisa ali que necessidade. o cliente Exato, precisa, né? exato. E criatividade é solucionadora de problemas, e é importante colocar, porque geralmente quando se fala em criatividade, se pensa naquela ideia fantástica, Sim. inédita. Criatividade não é o inédito. Uhum. Criatividade é você se apropriar de coisas que já existem e transformar em soluções. Sim. E criatividade nasce principalmente em momentos de carência de recursos. Porque quando a gente fala isso em alguns lugares, as pessoas dizem assim: mas Tadeu, como é que eu vou ser criativo se eu não tenho elementos, se eu não Aí, tenho instrumentos para aí é que isso? a gente coloca a Mas criatividade para todo mundo funcionar. tem, né? Porque a criatividade está dentro da pessoa. Exato. Então ela só tem que ter a disponibilidade de abertura, né, para poder ser criativo. Só fala é importante, a criatividade está dentro das pessoas. Muita gente não acredita que tem Uhum. potencial criativo. É, Né, Débora? Acho que você deve ouvir isso muito muito. nas suas alunas, no trabalho que você Isso faz. assim, eu diria que é uma das coisas que eu mais escuto quando a gente está divulgando artesanato, está em feiras falando com as pessoas, ou mesmo em live no online, é assim: "Nossa, é muito legal o que você faz, nossa scrapbook é muito legal, né, então, ai, que gostoso, que legal, mas não é para mim, porque eu não sou criativa". E aí assim, é um trabalho que eu faço muito de conseguir mostrar para as pessoas que sim, que o potencial criativo está lá. E é aquela coisa, a pessoa acha que criatividade é criar, é uma pintura que vai para o museu, é um artista que escreve uma música que vai estourar uma coisa assim muito uau! E a criatividade está nas pequenas coisas, o Sim. potencial está lá, a gente é muito mais criativo do que a gente imagina e é um exercício, né, E se também. pensar em scrapbook, a pessoa está contando a sua própria história, né? E a Sim, forma de contar a história é que encanta. Então, assim, ela vai ser criativa e se a ela história é única, né. é única, a história dela, da vida dela, da família É, dela, né? Você sabe que eu até é. já fiz certificado de criatividade para minhas Que alunas. Eu falei: bonitinho. "Acabou isso de vocês falarem que não tem criatividade". Então é assim, eu vou emitir um certificado com seu nome, assim: "Sou criativa", e vamos parar de falar isso, porque não sei daí do que você tem a dizer pelo lado da ciência, mas a gente ficar falando: "Não, eu não tenho criatividade, eu não sou criativa", parece que o cérebro começa A a aceitar, acreditar, né. a acreditar nisso. Legal a ideia do certificado, tá vendo? Uma ideia criativa. Uhum. E que trabalha a autoestima da pessoa Isso. criativamente. A neurociência da criatividade prova, por N estudos, que todos nós nascemos com potencial criativo. A palavra que a Débora colocou é Uhum. importante.
a questão é como nós encontramos dentro de nós, então há condições intrínsecas e condições extrínsecas de desenvolvimento da criatividade. Ou seja, eu preciso ter algumas condições, que daqui a pouco eu enumero, mas o ambiente no qual eu atuo também precisa ser acolhedor. Uhum. Então, parte-se do pressuposto, muitas vezes, de que se eu nasci um gênio criativo, eu necessariamente vou conseguir encontrar condições de materializar isso, de colocar isso para o mundo, o que não é verdade, porque se eu atuo, mesmo tendo confiança criativa, se eu atuo em um ambiente em que não é aberto a acolher Sim. as ideias, Uhum. automaticamente, eu estou falando, eu sei que tem muita gente nos ouvindo e pensando assim, nossa, Tadeu, é exatamente o que está acontecendo comigo, porque o acolhimento por parte do ambiente, daquilo que a gente coloca, das nossas manifestações criativas, é essencial. Um exemplo simples é o que você estava falando da escola, Sim, né? sim. Que é a redação do que você fez nas férias. Isso. E se eu não tive férias, eu vou precisar encontrar uma saída criativa para entregar a atividade. E aí, se eu pego uma saída inesperada, entende-se dentro de um mundo formal que eu fugi do tema. Na verdade, eu trabalhei o mesmo tema criativamente. Uhum. Então, olha que interessante. Eu posso fazer todo um texto contando o meu drama de não ter tido férias. Então, percebam que a incompreensão de que quando a imaginação se manifesta, nem sempre o ambiente acolhe, principalmente ambientes muito formais e fechados à criatividade, é fato. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, abram-se para o seguinte fato: as melhores ideias do mundo, as mais criativas, nascem assustadoras. Sim. E esse assustador significa, não é que a ideia não seja boa, é que ela é tão fora do normal, do pensamento cartesiano, que a princípio eu a rejeito, porque ela fugiu do meu padrão de pensamento. Então tá aí um toque já importante para quem está nos ouvindo de pensar assim, puxa, quer dizer então que eu tenho que batalhar pelo meu filho criativo que nasceu? Sim, porque o problema não está no seu filho, está na incompreensão momentânea da pessoa que está ouvindo a ideia. E as pessoas precisam dar tempo para que as ideias se mostrem exitosas. Então eu preciso me afastar da ideia para vê-la criativa como ela efetivamente é. Então, se você julga uma ideia assim que ela nasce, você pode estar cometendo um terrível erro de matar uma grande ideia no ninho. Sim. E você sabe que essa questão do acolhimento, do ambiente propício à criatividade é exatamente o que a gente vê, o que eu vejo acontecer com as minhas alunas. Quando elas encontram essa comunidade de pessoas que gostam do que elas gostam, que acreditam no scrapbook, porque quando a gente fala de artesanato, existe aquela coisa assim, nossa, você vai perder tempo com É um isso, preconceito. nossa, ai, não, você vai pintar outro vasinho, você vai bordar outro quadro, para quê? Onde você vai guardar aí? Tem uma série de coisas tem. assim, isso tudo vai matando ali aos Que a poucos, né? sociedade, a comunidade que a pessoa vive, né, Porque, vai principalmente matando. se você não está fazendo algo produtivo, Porque você se vai comprar outro você... papel. Outro papel, exatamente. Outra tesoura, Pra quê? mais flor, para quê? E aí, quando a gente encontra e consegue formar uma comunidade de pessoas, é o que eu vejo acontecer assim na prática na minha comunidade, né? Que elas têm essa troca ali entre elas e esse estímulo de assim, eu estava pensando em fazer isso, nossa, que legal, e se você fizer mais isso? Nossa, achei super bacana, e se você colocar isso aqui, colar isso aqui e tal, e cria esse ambiente propício, e elas falam mesmo, nossa, depois que eu estou fazendo parte é um clube de assinatura, né? A gente chama de clube no artesanato, desde que eu estou no clube, eu desenvolvi tanto, eu tô mais confiante, meus projetos estão mais bonitos porque eu tô mais confiante, eu tô fazendo mais porque elas encontram esse ambiente que acolhe de pessoas que estão nessa mesma vibe, assim, nessa mesma onda, né? De ter um hobby criativo, de criar alguma coisa, então isso é muito legal. O Então, ambiente é vender, tudo. se pensar, né, na comunidade da Débora, está crescendo muito, é Uhum. uma comunidade super legal, é diferente. É muito legal mesmo. Apesar de falar de scrapbook, né, tem várias pessoas que falam, mas a Débora fala, ela fala com o coração. Então, eu acho que isso que é a diferença. Né? Obrigada. Você falando da sua comunidade, eu acho que é uma comunidade acolhedora que vem no que você estava falando, né, propícia para a criatividade.
Eu gosto muito de participar de toda a discussão sobre criatividade com pessoas que utilizam a criatividade no seu dia a dia de trabalho de maneira muito intensa, como é a comunidade de pessoas que trabalham com artesanato, seja em que modalidade for. E por que isso? Porque são pessoas que valorizam essa criatividade. E por quê? Porque os clientes, as pessoas que estão lá na ponta e que compram delas, também querem ser surpreendidos por coisas. Sim. Olha que sensibilidade, olha que legal isso. E eu falo dessa maneira porque quando a gente vai para outras instâncias, principalmente em ambientes mais formais, em que os negócios dependem de maneira muito preponderante de uma racionalidade, e eu não quero em nenhum momento criticar a racionalidade, Não. tem seu papel Tem seu... no processo criativo, inclusive, porque eu posso ser totalmente intuitivo, criativo, emocional, para poder colocar minha sensibilidade a serviço da produção de uma ideia, mas o meu lado racional vai ter que entrar no momento de fazer escolhas. Sim. Né? De dizer, olha, entre esse e esse eu não posso usar os dois, então eu tenho que usar planejamento, este né? aqui. Você tem que planejar. Exato. Eu acho que todo negócio de sucesso ele tem esse equilíbrio entre o nosso lado intuitivo e o nosso lado racional. O nosso córtex pré-frontal, né, que é a nossa área da razão, que eu costumo dizer que até quarta-feira está super ativa. Quinta em diante, olha que legal. Já começa a dar uma... O nosso lado toca Raul, acorda, né? E fala, velho, você precisa viver, coisa desse tipo. Então, eu devo ter deixado os ouvintes curiosos, porque eu falei das condições intrínsecas, né? Eu acho legal resgatar isso, para não perder aí, né? Mas a tolerância ao erro é uma delas. As pessoas criativas, elas não têm medo de experimentar e de errar. A ausência, se não ausência, pelo menos também uma tolerância ao julgamento. As pessoas criativas colocam as suas melhores opções na mesa sem medo de cara feia. Sim. Elas dizem, olha, talvez você não esteja entendendo a minha ideia ainda. E aí você eu não gosto está muito... preparado para Você não isso. está preparado para isso. Eu gosto muito de Nietzsche, que tem uma frase maravilhosa que é assim, aspas, né? E aqueles que dançavam foram considerados loucos por aqueles que não podiam escutar a música, fecha aspas. Essa frase é linda e as pessoas tentam memorizar, então volta aí o áudio e ouve de novo para você dizer numa reunião, hora que alguém não entender a sua ideia. Acabou o assunto, você fala. Exato. E por quê? Porque, repito, as melhores ideias nascem assustadoras, inclusive para a gente, então nós temos que tomar cuidado para o nosso juiz interno não acabar com elas, porque nós também somos assassinos de ideias. E as outras pessoas de fora, peça a elas um tempo para que a ideia amadureça. A ideia tem tanino, precisa ser amadurecida antes de ir para a taça. Precisa amadurecer. Nossa, deu até água na boca agora. Mas às vezes a gente precisa ter várias ideias, falar várias ideias, né? Fazer aquele brainstorm, aquela chuva de ideias, para poder lapidar, né? E criar um projeto. Então, assim, quando a gente está criando um projeto, como que é? É exatamente essa coisa de não ter medo de errar, né? Assim, nossa, mas será que vai dar certo? E aí você fica presa naquele pensamento do será que vai dar? E não faz. E precisa testar, precisa colocar, precisa fazer, né? Eu acho que precisa dessa ação, né? Quando a gente fala de uma nova ideia, de criatividade, de realmente colocar no papel e não ficar paralisado nesse medo de errar, de que as pessoas não vão gostar, né? E aí entra um ambiente acolhedor outra vez, né? Mas essa questão que você perguntou na hora de criar um projeto, né? Como que surge? Eu acho até que de repente a gente pode falar um pouco de bloqueio criativo, que é uma coisa também que todo mundo enfrentou, né? Eu vejo muito que depende da pessoa, né? Do que funciona para cada pessoa. Mas essa coisa da ação, de testar, de colocar a mão na massa, eu acho que para mim é uma coisa assim que faz muita diferença, assim, que a criatividade para mim envolve muito a ação, muito começar a fazer e começar a testar e não deu certo e tenta de novo e vai indo e aí é que as ideias vão surgindo. Eu acho assim, para mim é muito ligado à ação, começa, né? Tá na dúvida, não fica parado esperando assim, vai chegar uma ideia porque não incrível, chega, né? tem que agir, né? Tem que começar, enfim, colocar a mão na massa. Pelo menos para mim faz muita diferença isso. Tá certo, Débora. A pessoa criativa tem iniciativa e acabativa, né? A gente costuma dizer, ela faz acontecer. Tem um TED Talks que eu recomendo muito, né, para todo mundo, porque são os melhores 17 minutos da vida de uma pessoa que infelizmente já nos deixou, que é o Ken Robinson.
Ken Robinson, Ken com K e Robinson da família Robinson, que não é a família Não é. Robinson do passado, e muita gente não vai saber do que eu estou falando, mas não há problema. E ele fez TED Talks há muito tempo atrás, e ele conta uma história, isso aí para as pessoas ficarem com vontade de assistir. E você acha nas redes sociais, você só procurar por Ken Robinson, você vai encontrar lá no YouTube a palestra, que se chama Por que as escolas matam a criatividade? O nome já é Ótimo. provocador, né? Sim. E ele conta uma história bem bacana que numa aula de artes a professora entrou, crianças de 6, 7 anos, e a professora provocou os alunos e alunos e disse assim: quero que vocês desenhem alguma coisa que seja importante na vida de vocês. Criança dessa idade desenha a família. E o bom, ou o consolo, é que desenha todos magrinhos e cabeçudos, Ainda né? Aquela bem. coisa Da palitinho. família de gordinho é Isso. ótimo. E aí, imagina 30 crianças numa sala, 29 desenhando a família e uma aluna resolve pegar um caminho, aí que está a grande questão, diferente, que a gente chama de pensamento divergente. E ela começa a fazer uma figura que não parecia uma família, em cima de quem a professora foi? Em cima dela. Por quê? Ela Porque é ela diferente. não seguiu a manada. Sim. E a professora a indaga dizendo o seguinte: o que você está desenhando? E a aluna diz: estou desenhando Deus. E aí a professora a desafia e pergunta: mas ninguém sabe como é Deus. Uhum. A aluna olha para ela e fala: daqui a 1 minuto saberão. Ah, Então há um adorei. desafio, porque uma criança como essa, Sensacional. e pegando o gancho da Débora de bloqueio criativo, se a professora for rigorosa com ela e dizer assim para ela: pare de desenhar isso, porque isso é muito complexo para você, desenhe o que os outros estão desenhando. Começa-se a se criar, a partir de então, este bloqueio criativo. Porque essa criança, no futuro, numa empresa, numa reunião, quando passar uma ideia pela cabeça dela muito ousada, e esta cena voltará à mente dela. E ela não falará. Então, eu costumo dizer que boa parte das grandes ideias, infelizmente, não saem da cabeça das pessoas, do desktop dos computadores, ficam lá guardadas. Porque ou o juiz interno as bloqueou, você fala: não, eu não vou colocar isso na reunião, que eu preciso zelar pela minha avaliação. Ou, não, isso não vai funcionar, e eu acabo matando a ideia antes dela nascer. Sim. Então, cuidado com a opinião dos outros, mas cuidado também com a sua. Eu quero alertar para esse ponto. É... A autocrítica é Sim, muito que volta aquela desenvolvida. coisa: eu não sou criativa, então isso aqui não deve Não ser, deve para mim. não deve ser bom. E no nosso meio do artesanato entra a coisa que até vocês estavam falando, né, de que a criatividade e a inovação, na falta de recursos, é quando, né, ela aparece mais e tal. No nosso meio tem muito aquela coisa do, além do não sou criativa, isso não vai dar certo, mas eu não tenho a máquina que a Elisa tem, eu não Sim. tenho um A estúdio, tesoura, né? não tenho A caneta a mesma caneta, o mesmo material, por isso não vou fazer. E não entende que a criatividade ela vai ser exercitada exatamente na simplicidade das coisas, né? Que você não precisa Sim. ter o equipamento mais moderno, né? Não vou fazer uma live porque eu não tenho microfone. Não vou falar com minhas clientes porque eu não tenho um estúdio para fazer. E não é isso que vai fazer a diferença, né? Sim. E daí eu são outras venho com uma coisas. pergunta que talvez seja meio estúpida, mas vamos lá, né? Nós estamos numa era, num período que a inteligência artificial está muito em alta, né? Será que a inteligência artificial também não vira um escape para não sou criativo, então joga lá, o negócio faz, e daí eu não preciso pensar mais? Essa é a discussão do momento. Eu Se a IA, tenho muitas opiniões sobre isso, mas vamos ouvir o professor primeiro. se a IA vai substituir a criatividade humana, a IH, né, que a gente chama de inteligência humana. O que está se discutindo na área educacional, que eu estou ligado a diferentes instituições, é que a IA ela vai nos ajudar a fornecer o primeiro passo do processo criativo. O que é o primeiro passo? Eu, inclusive, trabalho isso na prática com os meus alunos. Quando eu peço a eles para criar alguma coisa na área de publicidade, que é a minha área de formação em graduação e de docência, eu digo a eles assim: olha, pode colocar na IA generativa, seja ela qual for, para te dar um texto ou para te dar uma imagem, pegue esse material e em cima dele você desenvolve o seu. Para quê? Para que você consiga entrar neste processo. E por quê? Porque a IA ainda nos dá uma versão em que a gente olha, ela
que ela faz? Ela compila Sim, ela de uma te dá série um de rascunho dados e ali. informações Sim. a respeito daquilo e te dá uma primeira versão, ainda com cara de IA. Por que eu digo ainda? Porque não há dúvida que há uma previsão, veja, é uma previsão de que até 2029, Sim, curto 2030, prazo. portanto, está aí, Sim. nós teremos uma resposta das IAs tão boa quanto ou até mais criativa do que um ser humano produziria. Mas a partir daí, eu paro, então, eu uso só a IA? Não, porque eu, novamente, mesmo que eu tenha 3, 4 respostas produzidas por IA muito boas, sou eu que vou ter que tomar a decisão sobre que caminho eu vou utilizar. Sim. E se, na verdade, dependendo do comando que eu dei, se eu não vou precisar fazer outros inputs para poder colher outras coisas. Sim. Então, o fato de eu ter respostas não significa que aquelas respostas Quem vai são... lapidar sou eu mesmo. Exatamente. Então, nós entraremos dentro de um processo de lapidação disso. Uhum. O trabalho, que era um trabalho exaustivo de começar, de dar os primeiros passos, a IA ela está facilitando para a gente. Tá agilizando. Mas eu não tenho dúvida de que o ser humano que foi o criador de tudo isso, ele não criou originalmente com essa intenção de ser substituído. Porque essa mesma promessa Sim, ser uma ferramenta. foi feita para a gente na época da internet, dessas tecnologias todas. Nós vamos ter mais tempo. Pelo contrário, na verdade, nós vamos ter menos diminuiu tempo. cada vez mais. Exato. Veja, agora quero ouvir a Débora, porque, pô... Então, eu adorei, porque vai bem de encontro da minha opinião sobre esse assunto da IA. Eu já conversei muito sobre isso com outras pessoas do meio do artesanato. É um assunto que eu converso muito com a minha filha, porque ela é designer gráfico, então a gente está nessa área, assim. E tem essa primeira reação de muita gente de assim, nossa, péssimo isso. É péssimo porque está tirando a nossa criatividade, os alunos não estão pensando, as pessoas não estão pensando e tal. A minha experiência com a IA tem sido ótima, a gente está se dando muito bem. Por quê? Eu, como muita gente que trabalha com artesanato, seja ensinando como eu, seja fazendo artesanato para vender, a gente trabalha sozinha. Sozinho. Você está lá na sua casa, sozinha, no seu ateliê, fazendo. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, né? O famoso eu-keep, né? Sim. Eu hoje faço tenho uma tudo. equipe, mas não está comigo na parte da criação. Eu tenho gente para me ajudar na parte contábil, na parte de mídia social e tal, mas na criação, ali no processo criativo das peças, mesmo das aulas, eu estou sozinha. E hoje, a IA para mim é como se fosse alguém ali para dividir Seu comigo. Então, ajudante. eu muitas vezes jogo as ideias lá na IA generativa e tal, é como se tivesse alguém trocando comigo, e a partir dali eu vou em frente. Então, eu acho que é muito bacana para quem tem esse perfil de que você está ali sozinha trabalhando, de você experimentar, Sim. colocar ali as entradas, colocar as ideias, né, pedir essas informações para a IA e a partir dali levar, porque para mim tem sido isso, naquele início, assim, nossa, eu estava pensando em fazer um negócio assim, deixa eu ver aqui. Aí eu meio que pergunto ali para a IA, conversa um pouquinho e dali vai embora. Então, sabe aquela coisa quando você está trabalhando com mais gente, você fala assim, nossa, eles estavam pensando numa coisa? Sim. E nem a gente, antes de começar o podcast, estava ali trocando uma ideia, vamos fazer uma coisa assim e tal. Você sozinha, às vezes, falta essa troca, e a IA tem me ajudado muito nisso. E a partir dali é lógico, eu não vou pegar o que ela me diz e colocar, mas ela é um ajudante. dar esse... Né? Uma coisa que eu já percebi, né, falando em vendas, então assim, eu também vendo, né, precisa sobreviver de alguma forma, né, então às vezes joga na internet, ali nas redes sociais, alguma coisa que é 100% IA, não dá tanto retorno quanto alguma coisa que você pegou da IA, lapidou e colocou o seu coração ou o seu jeito, dá um retorno muito maior. Né? Outro dia eu vi uma fala assim, olha, Tadeu, mas você está falando isso da humanização de um texto, de uma IA generativa, mas já tem IA que faz isso. Por incrível que pareça, é verdade, tem uma IA que pega um texto de outra IA e deixa mais humano. Já pensaram nisso? Mas mesmo assim, quando eu tenho uma produção na minha frente, eu vou ter que ter o cuidado de olhar criticamente aquilo e fazer esse processo de lapidação. Eu me lembro de uma frase linda atribuída a Michelangelo, que perguntado como esculpia também, ele disse, a escultura já está na pedra, eu só tiro o deserto. É lindo. É lindo isso. Mas eu quero acrescentar até uma provocação aqui para
para as pessoas que estão nos ouvindo, e a Débora também vai poder contribuir bastante, que é a ideia de repertório, né? Quando me perguntam, Tadeu, se criatividade é a capacidade de criar conexões incomuns, isso pressupõe o fato de que eu preciso ter repertório, né? Porque quanto mais massa crítica eu tenho para unir, melhor, de fato. Então eu incentivo muito as pessoas que querem desenvolver o potencial criativo a ter uma relação mais, eu uso uma palavra, mais visceral com a vida, né? Não se fechar dentro de um feudo de gostos, preferências, estilos. O criativo, ele não tem qualquer tipo de pré-conceito. Ele experimenta de tudo, a sua criança interior, Tudo ele a interessa. alimenta, tudo interessa. Tudo Ele interessa. lê até bula de remédio, ele tem a curiosidade de ver de onde saíram aqueles palavrões. Aham. É alguém que tem, assim, um olhar de estranhamento para tudo, Uma curiosidade. Uma inata. curiosidade. E existem pessoas que se fecham dentro de um nível de especialização tão grande que elas não conseguem sair daquele feudo. E com isso elas limitam o seu repertório. Consequentemente, elas limitam a sua criatividade. É interessante dizer que uma famosa marca de café se inspirou no segmento de joalheria para projetar o design das suas lojas. Olha que curioso isso. Nescafé. Nespresso. Nespresso. É muito curioso porque você fala, mas eles fizeram benchmarking fora do negócio? Sim. Sim. Eu busco inspiração em outros negócios. Então, essa relação de olhar o mundo com essa curiosidade da nossa criança interior é fundamental. E eu conto uma história que é bem fábula urbana, né? Casal pedindo pizza de sexta-noite. A Terceira Guerra Mundial. Eu achava que ia começar por causa de uma toalha molhada em cima da cama, por pizza. mas vai começar pela pizza, porque ouviram o nosso podcast e falaram, vamos ousar e pedir uma diferente hoje. Aí a pessoa que está contigo até topa. Ela fala, não, legal, acho que a gente sempre pede as mesmas. Pega o cardápio lá do delivery e vê lá uma pizza de escarola. Gente, eu caí em tempo, tá? Eu adoro escarola, mas a maioria dos seres humanos não sabe o que é isso. E a hora que a pessoa fala, olha, tem aqui a pizza número 38 de escarola. Pronto, aquela pessoa que tinha acabado de propor, vamos pedir uma diferente hoje, o tempo fecha. Ela fala, não, peraí, você enlouqueceu? Escarola, tanta coisa boa, aí você vai pedir escarola. A pessoa fala, não, mas vem com bacon, mas aí ela tá apelando. Bacon até no cimento vai bem, né? Cá entre nós. Bom, esse casal vai ficar 40 minutos discutindo e eu pergunto a vocês, qual vai ser a pizza pedida? Você já sabe, né? Não vai ser a de escarola. Não vai ser a de escarola. Mussarela. Vai ser a mussarela, a mesma de sempre. A portuguesa. Exato, porque mudar não é fácil. Crescer dói. Crescer dói. Crescer dói. E nas organizações eu digo isso muito. Falo, gente, mudar exige sacrifícios. Você precisa experimentar até para você descobrir que você realmente não gosta daquilo. E o repertório é essencial, né? Muito. O repertório para a gente que tem um negócio criativo é essencial e é exatamente sair do nicho. Eu não posso acompanhar só o scrapbook. É um micro nicho no artesanato. Como que você vai encantar seu cliente se você ficar fazendo sempre a mesma coisa? Exatamente. Então, assim, e é outra coisa que não é só olhar fora do seu nicho e fora do meio do artesanato também. A gente tem um evento aqui em São Paulo que é a Mega Artesanal, que é a maior feira de artesanato da América Latina. E eu ouço muito de quem faz scrapbook que, eu não vou na Mega Artesanal porque a parte do scrapbook é muito pouca reduzida. e tem coisas que, tinta, não tem nada a ver comigo. E eu falo, gente, aí mesmo é que você tem que ir, Sim. porque você vai ver tendências, vai ver cores, vai ver uma vitrine, vai ver uma ideia, tudo ali se E torna isso é fato, porque na repertório. Mega, não sei se você conhece a Mega, é uma Uhum. feira gigantesca, para quem não conhece, né? Então, ela é meio setorizada. O setor de scrap fica aqui. E eu, apesar de vender produto para scrap, eu não fico no setor de scrap, eu fico no setor de MDF, né? Então, é para outra ponta. Eu acho que, assim, 5% dos clientes que vão até nós é de scrap. O resto não é, né? Porque as pessoas, elas têm essa dificuldade E você tem que se de se abrir misturar. para ver o que está acontecendo. E é assim, é ver outros programas que você não viria, pedir a pizza que você não pediria, ler o Isso. livro que você não leria, ouvir o podcast que você não Fazer um caminho escutaria. diferente para ir para casa. Isso faz Isso. Né? muita diferença. Falando de repertório criativo, isso faz uma diferença incrível, assim, você fazer algo diferente e de verdade, experimenta.
fazer algo que você nunca fez para ver se a sua cabeça não começa a borbulhar ali de ideias. Então, isso é algo E assim tentar que tirar a é crítica, né? Porque você vai essencial. errar quando você começar. Você vai fazer É, uma cerâmica, seu copo vai sair todo torto. mas é muito importante, assim, construir esse repertório com coisas diferentes, se expor a coisas diferentes, a outros livros, a outras músicas, a outras coisas, e pode perceber que as pessoas mais interessantes, mais criativas, que estão fazendo aí coisas incríveis, é gente que está fazendo isso, que você conversa e a pessoa tem gostos Tem super um variados, não repertório fica só gigante. naquilo, né? E a outra coisa que eu queria comentar, essa coisa que vocês falam do café, que se inspirou na joalheria, né? Quando a gente fala de vendas, né? De como vender o meu produto, como aparecer, como conseguir me destacar e tal, não adianta a gente olhar só para quem está no nosso nicho. Uhum. E não adianta a gente olhar só para quem tem um negócio como o nosso, do mesmo tamanho, ou que atinge a mesma região. Uhum. Eu quero ver o que a Coca-Cola está fazendo. Sim. Isso. Ai, mas imagina, você Você é minúscula, né? minúsculo, o que tem a ver? Falei, mas eu quero ver o que a Coca-Cola está fazendo. Porque ali vão ter coisas que a Te dá gente vai alguns conseguir insights, aproveitar. não é? E a Coca-Cola foi a primeira marca que me veio à cabeça, mas pode falar qualquer coisa Sim, aí que seja, entendeu? sim. Eu quero ver como é que a Taylor Swift está divulgando o álbum dela. Isso. Ai, mas você, não importa. Sim. Eu quero ver que ela está fazendo. E dali vai ter alguma coisa que vai te inspirar, que vai colocar. Então, eu acho que isso também, a gente abrir a mente pro mundo aí é muito importante, né? Porque a gente fica assim, mas aqui, ó, eu faço essa caneca e a outra pessoa que faz caneca vende assim, faz assado. Esquece, Esquece. né? Às vezes a Taylor Swift está usando uma cor e assim, nossa. Exatamente, né? Ou ela está usando uma estratégia de marketing, uma maneira que usa as mídias sociais, enfim, a gente tem que buscar aí e ir além, né? É. E se abrir mesmo, né, para esse mundo aí de inspiração. O Carnaval é uma inspiração enorme para a gente, né? E eu li o livro do Paulo de Barros, Carnavalesco, da Vila Isabel, ele esse ano, que é super premiado. E o livro dele é sobre criatividade e Esse eu estratégia. não conheço. Ele é um carnavalesco muito famoso Sim. e os desfiles dele são tão ousados Sim. que e ele não tem medo de ousar, que muitas vezes ele não fica, a escola não fica na posição que eles Ousou demais. gostariam, porque ele ousou demais. Mas ele tem uma fala que eu gosto muito, que vai ao encontro disso que a Débora trouxe, que é olhar o mundo lá fora, né? Ele diz que ele fica no barracão quebrando a cabeça como solucionar criativamente um carro alegórico. E ele conta uma história no livro dele que ele saiu do barracão sem a resposta e ele encontrou a resposta num caminhão de botijão de gás que parou na frente do carro dele. Uhum. Ele olhou e falou, tá aí a solução. Então veja que é o mundo nos dizendo, muitas vezes você precisa se afastar do problema para que a ideia nasça. O processo criativo, ele tem, dependendo do autor que estudou isso, tem Graham Wallace, em 1926, foi o primeiro a propor uma estrutura para o pensamento criativo dividido em preparação, imersão, iluminação, avaliação e implementação. E ele diz o seguinte, quando a gente está muito imerso num produto e a solução criativa não surge, você se afastar, tomar um café, ouvir Tomar uma um música, banho. tomar um banho, fazer algo, ou comer uma Eu ia dar, pizza de carola. eu ia dar a dica que eu dou, essa coisa assim, não consigo resolver, vai lavar louça. Isso. Não é, vai Sabe, fazer outra coisa. Porque lavar louça é uma atividade extremamente mecânica, que você Sim, não um ato pensa muito no mecânico. que você está fazendo, suas mãos estão ocupadas, mas sua cabeça não está. Isso. E você consegue exatamente deixar a sua cabeça dar uma devagada, dar uma abertura, assim, É. e tal, né? Que é o que acontece no banho também, né? Isso. Eu chamo- Mas chamo parece isso que vai lavar a louça, sim, só por isso, porque é uma atividade mecânica que vai te dar uma... Isso. Porque conscientemente você parou de pensar no problema, mas no inconsciente você Ele continua está processando. funcionando. Eu chamo isso de teste da noite. Então o pessoal em sessão de ideação fala, Tadeu, se eu tiver tempo, é legal eu pensar nisso, ver as alternativas só amanhã cedo? Sim. Mas por que você chama de teste da noite? Aí eu brinco e digo, se você conheceu alguém na noite, é legal ver no claro. Ideia também. Nem sempre é tão bom. Ideia também. Veja a ideia no claro. Por quê? Porque você pode descobrir que ela não é tão boa quanto você imaginava. É muito comum uma ideia que você achou brilhante no dia anterior, no dia seguinte você olha, o príncipe virou sapo. Por que Sim. que houve?
Porque você deu tempo É, para o cérebro diria- racional Sabe qual é a analisar frase aquilo. que eu uso? Eu falo, deixa o projeto dormir. Deixa Exato. ele dormir. E amanhã a gente Isso. Volta. volta para Isso. ele. E é isso. Às vezes você no outro dia fala, nossa, não era esse caminho. Ou você fala, nossa, realmente ficou incrível. É isso mesmo que eu Sim. queria. E eu falo para as alunas, na dúvida, deixa o projeto dormir. É. Deixa ele e amanhã você volta. Porque muda totalmente o olhar. Né? Nada como Muda. esse descanso. O nosso cérebro racional, o córtex pré-frontal, ele é mais lento do que o intuitivo. A gente tem ideias, a gente se apaixona por aquilo, essa racionalidade leva um tempo maior. É por isso que a gente toma atitudes impulsivas, muitas vezes, e quando chega a fatura, a gente fala, quando foi que eu errei aqui? O impulso foi Geralmente você foi impulsionado por uma ação fisiológica do cérebro de que automaticamente eu vou tomar uma decisão impulsiva e depois eu penso nisso. O pensar é o racionalizar. Sim. Então é importante isso no mundo das ideias, porque quando eu coloco muitas alternativas, que da quantidade sai a qualidade, pegando o teu gancho naquele momento. Coloquei na parede, eu posso ter ficado muito feliz com a minha produção criativa, mas se eu olhar no dia seguinte, aquela impressão que eu tive no dia anterior pode não ser a mesma. Sim. Eu torço para que sim. Nossa, o que é brilhante continua sendo brilhante. Passou do teste da noite. E né? talvez ter alguém, algum parceiro, alguém Isso. para conversar que seja o oposto teu. Né? Uma pessoa. Porque Isso. o criativo, ele viaja, ele é um louco. Isso. E de repente um racional te traz para Isso. terra. Né? E os melhores grupos de inovação do mundo são heterogêneos. Não são Mistura. pessoas Total. que pensam. As igual. pessoas veem o mundo sob diferentes perspectivas. Então, quando juntam um grupo de trabalho em sala de aula, costumam dizer assim: pega os 4 clusters mais famosos: Ursinhos Carinhosos, Liga das Senhoras Católicas, Ó Céus, Ó Vida, Ó Azar e Esquadrilha da Fumaça. Ótimo, São os explica mais cada um. típicos. Ursinhos Carinhosos é o pessoal meigo, que é fofo, vê o mundo fofo. Você olha, a pessoa tem cara de ONG, tá sempre sorrindo. E você pode estar dando uma péssima ideia. Ela olha, gente, amei isso. Ela não sabe por quê, E é mas ela ama. E péssimo. quando ela fala, escorre mel da parede. Tá. São pessoas fofas. Choram à toa, mas são bem fofas. Liga das Senhoras Católicas é o oposto. O pessoal hands-on, mão na massa, fala, engole o choro e vamos trabalhar. Tem, É o assim, executor, né? é o Você falou aí do executor. Hands-on. isso aí. Faz acontecer. Ó Céus, Ó Vida, Ó Azar é o pessoal dramático, porque acha que é perseguido sempre por entidades malignas. Fala, não vai dar certo. Ó Céus, ó Igual Vida, desenho. ó Azar. Ninguém lembra mais. Ninguém daquele lembra episódio mais, aí, mais. muito velho. Eu não vi o dilúvio, eu pisei na lama. Eu lembro do Hard. Eu lembro do Hard, dele, do Lip o Hard, e a hiena era aí. Ó, Celso, ó a Ó, vida. vida. Lamenta lembra mais tudo. E disso. fala, nós vamos perder emprego hoje. Vamos. Isso não vai vender. Isso não vai vender. Vai encalhar isso aqui. Nós vamos perder dinheiro com isso. Porque a pessoa, assim, ela só vê realmente o lado crítico das coisas. E, gente, o Esquadrilha da Fumaça é o pessoal que veio ao mundo a passeio. Até trabalha, mas não é o que mais gosta de fazer. Esse pessoal adora ajudar a trazer um clima legal para a coisa. Ele não põe a mão na massa, mas é uma pessoa importante. Que ela convida para o happy hour, ela descontrai. É o comunicador. É o comunicador. E aí, assim, vai montar um time de inovação, tenha pelo menos um de cada um. Tá? Porque trazer o eles são equilíbrio. essenciais. E, assim, não traga pessoas que têm a mesma perspectiva de vida. O mesmo... Assim, é legal a diversidade. A diversidade inspira, cria... Pô, nós estamos num país extremamente miscigenado, extremamente diverso. É por isso que o brasileiro, a NASA está nos estudando Sim, aqui. porque somos muito criativos. Eu fui ao júri do extremo. Hackathon da NASA e tenho orgulho de dizer aqui que, pelo segundo ano consecutivo, um time de uma universidade brasileira ganha globalmente o primeiro lugar no Hackathon da NASA, que é global. Que legal. Então, um time lá da Unicamp ganhou pela segunda vez Legal. o primeiro lugar, provando que a NASA já está estudando o brasileiro. Mas é do meio, né? do meio. É procedente do meio Isso. que o Brasil é esse celeiro de Isso. ideias. né? Sim, Tá aí. sim. É. E é isso, né? É você encontrar uma comunidade que você pode até ter os interesses ali em comum. Então, é uma comunidade de artesanato, é uma comunidade de scrapbook, mas que vão ter gentes de histórias diferentes, de lugares diferentes, com experiências diferentes, e que ali é que a coisa fica interessante, Cresce, né? cresce Exatamente. A conversa tá uma delícia, mas a gente vai ter que parar hoje. Obrigada de coração por terem vindo. Obrigada a você. Só assim, como a gente estava falando de vendas, para a pessoa que está lá em casa, né, ouvindo, Sim. assistindo, seja do mundo corporativo, seja do mundo de artesanato, qual a dica que vocês dão assim, hoje? A pessoa ouviu e viu vocês. Qual a dica? Como começar? Eu
Tem uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que eu acho que hoje, na velocidade do mundo que a gente vive, né, do online, quando a gente fala de venda hoje, logicamente a gente está falando, né, de alguma forma ali, nem que seja divulgando, enfim, é, te- testa assim, erra rápido, testa rápido, não Uhum. fica, ai, talvez, será que vai dar certo? Nossa, eu vi ali no Instagram da Débora o jeito que ela divulgou isso. Nossa, será que para mim dá certo? Será que funciona? Né? Eu vi a Nespresso fazendo uma coisa, a Coca-Cola, ah, mas será que dá? Não sei. Talvez. Faz. Testa rápido e erra rápido e muda rápido Uhum. também, né? Eu acho que hoje a gente consegue, com muito pouco recurso, fazer esses testes, tentar, né, fazer acontecer e não ficar muito travado ali esperando, entendeu? Nossa, eu vi essa caneca, achei tão linda, acho que eu consigo fazer, mas será que vai dar certo? Mas será que o material e fica, faz logo, erra Esquece o rápido será. e testa rápido, porque isso faz muita diferença, a gente conseguir, e a gente tem hoje muitas ferramentas que nos permitem, principalmente na área de vendas, a gente fazer testes diferentes, né? Fazer maneiras diferentes de divulgar. A gente consegue criar loja online Uhum. de graça, a gente consegue criar mailing de cliente de graça. Então, de testar, né? De perder esse medo de errar e errar rápido. E resolver rápido Erra também, rápido, né? adorei, erra rápido. Tem que errar rápido. Não ficar muito esperando, porque no que você espera já vai ter outra pessoa Fazendo. que vai fazer. Eu tenho três toques bem rápidos aqui. O primeiro deles, vou deixar uma pergunta. Será que você acredita mesmo no que você vende? Você acredita muito no seu Boa produto? Importantíssimo. pergunta. E é uma pergunta profunda porque muitas vezes você faz um trabalho e eu vejo algumas pessoas. A minha esposa trabalha com artesanato, ela faz alguns produtos com corda náutica e no final de semana passado eu estive numa feira com ela lá em Campinas. E eu estava circulando entre as pessoas lá. Às vezes a gente chega numa barraca e a pessoa olha para o produto dela e eu preciso ver no olhar dela, na fala dela, Brilho. que ela acredita muito Total. naquilo que ela Naquilo. vende. Porque quando eu olhar para ela e perguntar do produto dela, eu quero ver isso sendo transmitido para mim. Então, o primeiro ponto é, a pergunta que eu deixo, será que você acredita realmente no que você vende? Sim. Porque isso é condição sine qua non para que você consiga Consiga vender. vender. Segundo ponto, será que você não tem medo de vender? Eu conheço um monte de pessoas que têm medo de Muito, vender. mas isso é muito comum. Medo de muito. vender. Elas acham que elas estão tirando o dinheiro do cliente. Aham, Mas é uma sim. troca. Veja como essas coisas estão conectadas. Acreditar no que você está vendendo vai te ajudar a não ter medo de vender, porque você sabe que o teu produto vai fazer Tem o bem valor. para aquela pessoa. Vai resolver um problema Isso, daquela pessoa, resolver um muitas problema vezes, daquela né? pessoa. E, finalmente, a principal característica das pessoas criativas e inovadoras não é o fato de que elas estão sempre tendo ideias incríveis, não. Se chama persistência. Sim. Quando a gente lê a biografia dos grandes gênios, dos grandes inventores, estou terminando de Leonardo da Vinci agora, de Van Gogh, são livros de 800 páginas, então se você decidir ler, tenha tempo. E empenho. São pessoas extremamente persistentes, que assim foram contra todos os nãos, todas as caras feias e persistiram. Venda é persistência. Então, esse é o meu recado. Ótimo. Total. Você sabe que uma coisa que eu escuto bastante, as pessoas falam para mim, fala, nossa, a gente ouve falar de scrapbook e é irresistível, a gente, nossa, percebe como você ama, como você adora, porque é isso, você tem que Gostar. acreditar e não pode ter medo de vender. Isso aí Brilho também. nos olhos. Brilho nos olhos e essa coisa da venda, eu acho que a gente tem um peso cultural que é isso. O vendedor é aquele que vai te enganar, que Isso, vai isso. vai dar um ludibriar, jeitinho e a gente acabar com isso enfim, obviamente trabalhar corretamente, você não precisa nem falar, mas saber que o que você está vendendo está ali para ajudar alguém, para resolver um problema de alguém, mesmo que não seja um produto essencial, você não está vendendo um remédio, você está Sim. vendendo uma caneca. Mas, de repente, aquilo ali vai trazer uma alegria, vai virar um presente, tem tanta coisa importante na vida e é essencial. E se eu não for vender o meu produto, quem vai? Se eu não acreditar no que eu faço, Quem quem vai? vai, né?
E isso no artesanato a gente vê muito, foi muito legal você ter falado, porque no meio do artesanato, esse para mim é um dos principais desafios que as pessoas Que as têm, é pessoas, perder todo esse mundo, medo de vender. de vender. E você tem um trabalho que vai fazer o bem para alguém, vai Isso, solucionar, vai estar na casa da pessoa falando, gente, que lindo isso. é, Pô, Uhum. então é uma troca. É uma É troca. uma É. troca. Encarar exatamente. como Como troca uma troca. é ótimo. É. Obrigada, Imagine. adorei, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também e até o próximo. Obrigada, gente, adorei.